Fala pessoal, tudo bem? Inscreva-se no canal, deixe seu like. Eu sei que as condições não são as ideais, né? A imagem não está a melhor possível, né? Eu estou aqui nos estúdios do Band Esportes, onde eu vou fazer o programa daqui a pouco sobre Copa do Mundo. E a gente tem falado muito sobre Copa do Mundo aqui no canal, porque eu me recuso a fazer especulação aqui sobre Flamengo, né? Mas pintou uma informação, entre aspas, do jornal Record de Portugal, de que o Vitor Pereira estaria acertando o retorno dele ao futebol brasileiro, ele que deixou o Corinthians para treinar o Flamengo, né? E a gente foi checar a informação sobre isso e eu vou trazer aqui detalhes, entre aspas, de bastidores sobre essa história, tá? Esse vídeo tem oferecimento da KTO. A KTO está fazendo um super pacote de apostas para você palpitar, dar o seu palpite na Copa do Mundo. E o mais legal da KTO é o seguinte: se você apostar no 0 a 0, como foi o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, né, um péssimo jogo, aliás, você vai ter o seu dinheiro de volta. É muito legal isso. É uma oportunidade que você tem de não perder o seu dinheiro e palpitar com razão, com emoção, com diversão e com responsabilidade no site kto.com. Entre no site kto.com, faça seu registro. Quando você fizer o seu registro, coloque lá o meu cupom Bernardo Ramos, que eu vou te dar um bônus em depósitos até R$100 de 20%, tá? Você depositou 100, por exemplo, eu vou te dar R$20 para você, evidentemente, apostar no site kto.com. Falando aqui sobre Vitor Pereira, então, gente, o Flamengo negocia, está perto de acertar a permanência do técnico Dorival Júnior. É importante contextualizar que o Vitor Pereira saiu do Corinthians não foi por desacordo financeiro, nada disso. Foi porque ele tem um problema em Portugal. A sogra dele tem um gravíssimo problema de saúde e ele precisa ficar perto da família neste momento, tá? Então não existe absolutamente nada neste momento, né? Não sei se amanhã haverá alguma negociação para que Vitor Pereira seja técnico do Flamengo, tá, pessoal? Então, neste momento, esqueça isso. Inclusive, o companheiro Vene Casagrande, né, que vai ao encontro dessa informação que eu dei há pouco, noticiou que em São Paulo, dirigentes do Flamengo se reuniram nesta sexta-feira com representantes do Dorival Júnior, justamente para alinhar detalhes do novo contrato, que não terá multa rescisória. Isso é muito importante você saber. Tá? Não terá multa rescisória caso, por exemplo, o Dorival seja o escolhido para dirigir a seleção brasileira após a saída do Tite, né? Ou seja, após a Copa do Mundo, né? Já noticiamos aqui que é muito improvável que o Dorival Júnior assuma a seleção brasileira. Tá? E o mais provável nesse momento é que o Vitor Pereira, se voltar a trabalhar, pode ser que ele tire um período aí sabático, tá? Se voltar a trabalhar, seja em Portugal. Trata-se de um grande técnico, o Vitor Pereira. Eu acho o Vitor Pereira bom, inclusive lá atrás, quando veio o Paulo Souza, eu falei aqui no canal, falei, ó, o Flamengo deveria ter ido atrás do Vitor Pereira, que tinha saído do Fenerbahçe, né, e negociava, inclusive, um contrato na Premier League com o Everton, da Inglaterra. O Everton, que é o time da Premier League, né, da primeira divisão do futebol inglês. Após uma rebelião da torcida, o Vitor Pereira acabou não se acertando com a equipe inglesa, tá? Então, assim, ele veio para o Brasil, topou esse desafio de treinar o Corinthians, ele foi bem. Eu acho que ele poderia ter entregado mais, mas no final da temporada, quando ele achou o time com o Fausto Vera, quando o Corinthians contratou o Fausto Vera, ele acertou o meio de campo, né? Com o Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Então ele poderia fazer um trabalho, na minha visão, essa é uma opinião, tá? Agora não é informação, até melhor do que o Dorival Júnior fez no Flamengo. Ele é um técnico do primeiro escalão no futebol português, tá? Contextualizando aqui, o Vitor Pereira conquistou 2 títulos, Campeonato Português, 2012, 2013, herdando um trabalho do André Vilas-Boas, né? André Vilas-Boas, que foi para o Chelsea, o Vitor Pereira herda o trabalho, era auxiliar dele e faz o time jogar ainda melhor. Ele fez o Kelvin jogar bola. O Kelvin, que jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Vasco da Gama, ele fez esse jogador ser decisivo, inclusive, em conquista de campeonato português. Né? Então, trata-se de um bom técnico. Ninguém aqui está falando que o Vitor Pereira é um técnico ruim. Muito pelo contrário. Acho que ele seria um personagem ideal para treinar o Flamengo. Acho que o Flamengo
tinha a obrigação de ir atrás do Vitor Pereira, ou pelo menos dar uma ligada e tentar. Mas não é dessa forma que pensa a diretoria do Flamengo. O trabalho do Dorival Júnior é super bem avaliado no Flamengo. Eu posso discordar, você pode discordar, mas essa é uma informação. Dorival Júnior, inclusive, encantou os dirigentes do Flamengo, né? Conversei com dirigentes do Flamengo que estavam muito bem impressionados, né, com a capacidade do Dorival Júnior de gestão de grupo, né, que é um cara super tranquilo, um cara trabalhador, aquela coisa toda. E eu acho que naquele momento, né, em junho ali, quando o Flamengo vivia um período muito complicado e tal, ele foi fundamental para a reconstrução do time, né? E não dá para falar que a temporada foi ruim em termos de resultado. A gente pode contestar aqui o desempenho nos últimos jogos, e eu fiz isso, né? Mas em termos de resultado, o Flamengo conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América. Caiu, perdeu rendimento? Perdeu. O melhor momento do Flamengo ali foi em agosto, né? Depois o Flamengo perdeu o rendimento e ganhou Copa do Brasil com enorme dificuldade sobre o Corinthians. E também a Libertadores da América se complicando num jogo contra o Atlético Paranaense, uma equipe que tinha um jogador a menos desde o primeiro tempo. Você se lembra da expulsão do Pedro Henrique. Não me parece que o Dorival tenha encontrado as melhores soluções nesses dois jogos decisivos, né, para subjugar os adversários em termos de desempenho, porque em termos de resultados ele conseguiu, né? Mas assim, o trabalho dele é muito bem avaliado. Sobre o Gerson, complicou. A situação está bem complicada, porque o Flamengo não aceita pagar os 20 milhões de euros que o Olympique de Marselha pede pelo atleta. O Olympique de Marselha, por meio do seu presidente Pablo Longoria, quer reaver o dinheiro que foi investido no jogador. Conhecendo o mercado europeu, acho muito improvável que o Olympique de Marselha vá conseguir negociar o Gerson por esse valor com alguma outra equipe. Teria de ser uma equipe do médio escalão do futebol europeu. O Gerson não vai sair do Olympique de Marselha para um time maior. Eu acho que bateu no teto ali. Não por causa da capacidade dele, né? Mas por causa do futebol que ele não apresentou e também não foi aproveitado pelo novo técnico Igor Tudor. Se a gente for levar em consideração o desempenho do Gerson com o Jorge Sampaoli, sim. Mas é um jogador que está desvalorizado. Isso é muito importante, né? Então o Flamengo, de certa forma, sabe disso, né? Então é uma negociação que eu acredito que terá novos capítulos, mas não está fechada nesse momento, tá? Isso é informação. Vejamos adiante como é que vai ser a situação desse possível acerto, nesse momento improvável, do Gerson com o Flamengo. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.